Fala galera esperta, Leanderson Lima na área. Vamos falar de Série B, vamos falar de Amazonas versus Clube do Remo, jogo que foi disputado nesta sexta-feira aqui em Manaus, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, jogo disputado em dia de feriado aqui em Manaus, o feriado de 5 de setembro, onde comemoramos a elevação do Amazonas à categoria de província. E nesse dia de festa, quem fez a festa foi o time do Clube do Remo, que saiu daqui com 3 pontos importantíssimos na campanha que eles estão fazendo, no andar de cima do Campeonato Brasileiro. 3-1, o resultado final. A gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, roda a vinheta. Galera, para você que está conhecendo agora o canal do Leanderson Lima, ou para você que já está vindo aqui visitando o nosso trabalho e ainda não se inscreveu, eu peço essa gentileza, se inscreve, cara. Se inscreve. É super fácil a dinâmica do YouTube, você já sabe como é que é. Tem um botãozinho se inscrever, clique nesse botão e vem acompanhar aqui o nosso trabalho. Eu te convido também a deixar os comentários para você fale o que você achou desse jogo entre Amazonas e Clube do Remo. E eu já vou dar uma impressão logo de cara para vocês, gente, do que para mim esse jogo pareceu. E vocês sabem que aqui no canal eu gosto de sempre estar fazendo algumas analogias, e dessa vez eu vou comparar o Amazonas, a campanha que o Amazonas vem fazendo, como se fosse ali uma luta de boxe, onde a gente está rumando ali para o final dessa luta. A gente já está ali nos últimos rounds, né? E a gente já pode dizer isso do Campeonato Brasileiro, porque faltam apenas 13 rodadas, é pouco demais para dar um espaço de reação aí para a onça pintada. E nesse momento é como se você tivesse aquele pugilista ali que não vem lutando bem, que já vem sofrendo alguns golpes duros ao longo da disputa, como se ele levasse ali um potente direto de direita, ali um soco no queixo, que deu aquela balançada, que no jargão do boxe a gente chama ali de knockdown, né? Quando você é derrubado ali num golpe, quando você sente ali o poder do adversário e o juiz começa a abrir contagem. No caso do Amazonas, essa é a campanha que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro da Série B, e chega aquele momento onde você sofre mais uma derrota em casa e o juiz começa a abrir contagem para saber se você ainda tem condições de continuar na luta. E a gente está vendo, infelizmente, que a cada rodada o Amazonas vai mostrando que está cada vez mais longe de poder escapar desse rebaixamento, apesar de matematicamente, eu sempre digo isso aqui no canal, ele parecer totalmente viável dentro da conjuntura matemática. E basta a gente observar o seguinte, aqui de novo, olha só, estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite, até o momento só tivemos 2 jogos aqui, na 25ª rodada, o próprio jogo do Amazonas, né, contra o Clube do Remo, e está rolando nesse momento aqui, enquanto eu estou gravando o vídeo, o jogo ali também muito importante no pelotão de baixo entre Paysandu e Volta Redonda. Até o momento aqui 1-0 para o Papão. Quando a gente olha a questão matemática, a gente vê aqui o Amazonas com 24 pontos, na 19ª posição, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão Preto com 28, ou seja, uma diferença aí de 4 pontos. Matematicamente é totalmente viável você reverter uma queda se a gente fizer esse cálculo mostrando o time que está no primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. Aonde é que complica, gente? No caso dessa rodada, da 25ª rodada, complica porque, como eu falei para vocês, só foram 2 jogos até agora. Ou seja, todo mundo ainda vai jogar, inclusive o próprio Botafogo, que vai enfrentar o Atlético Paranaense. E se ele vence o Atlético Paranaense, ele vai abrindo mais distância e vai tornando a vida de quem está no Z4 cada vez mais complicada. Ou seja, parece, sabe, que estamos ali tão perto de sair desse buraco, mas ao mesmo tempo, com as performances que o Amazonas apresenta, essa proximidade vai virando um verdadeiro oceano de distância, sabe? E tem coisas assim, gente, que só a gente parando aqui para pontuar, para anotar. Por exemplo, o Pedro Rocha, que fez 2 gols contra o Amazonas, um de falta e outro driblando o João Lopes,
né, goleiro do Amazonas FC, ele não marcava um gol há mais de um mês. Então esse é um detalhe muito importante para a gente falar, ou seja, até para isso o Amazonas está servindo, né, para ressuscitar os caras que estavam ali mortinhos, né, não estavam marcando gols. A gente teve ainda o gol do Luan Silva, que foi um gol interessante, uma jogada boa ali, uma cabeçada de almanaque, onde o cara não precisou nem tirar o pé do chão, mas fez aquela cabeçadinha certeira ali pro gol do Remo, e naquele momento, apesar do jogo já estar bem avançado, já arrumando para o fim, ali acho que estava com 40 minutos mais ou menos, parecia que o Amazonas ia tentar reagir, parecia que o Amazonas ia tentar alguma coisa, mas não foi o que aconteceu. Né? O time acabou sofrendo um terceiro gol ali do Marrone, que acabou batendo o último prego ali no caixão. Sabe, pessoal, não dá para dizer, o Amazonas, eu acho que esse ano não pode nem se queixar de que não tem apoio da torcida, né? O estádio, como vocês viram, ali estava lotado, o pessoal compareceu. Né? Apesar do Amazonas ter virado as costas para sua torcida, de não ter concedido mais entrevistas, né, na pessoa do treinador, não teve mais entrevista do treinador, não teve mais entrevista do elenco, que eu acho uma coisa muito grave, porque é como já disse anteriormente aqui, é como se o clube estivesse dizendo que não deve satisfação para os seus torcedores. É grave também do ponto de vista dos patrocinadores, porque cada vez que um jogador deixa de dar uma entrevista, cada vez que um treinador deixa de dar uma entrevista, é um banner com as marcas dos patrocinadores que deixam de ter visibilidade. E aí, ao longo desses 20 anos que eu cubro futebol aqui no Amazonas, sempre teve muito clube reclamando que não tem patrocinador, que as marcas não se importam, que o distrito não se importa, isso e aquilo. E quando você tem marcas patrocinando o clube faz isso, ele esconde as marcas num momento em que poderia ali dar uma coletiva, num pós-jogo, num pré-jogo, para mostrar essas marcas. Eu não me canso de criticar isso aqui e vou criticar até o fim do campeonato, até o Amazonas levantar, acabar com essa papagaiada, porque eu entendo isso como um desprestígio com todos esses envolvidos. Né? Não é só uma questão da imprensa, mas até o próprio público, né? O próprio torcedor deixa de ser informado por conta dessas atitudes. E atitudes que não estão servindo para nada, porque o clube está a cada rodada mergulhando ainda mais no fundo do poço do rebaixamento. E essa postura não está agregando nada, não está ajudando em nada o próprio Amazonas. Né? Realmente é difícil a gente tentar entender o que se passa na cabeça dos dirigentes. Né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao futebol propriamente dito, porque faltam 13 rodadas, como eu falei para vocês. E até tem uma curiosidade, né? Eu consultei aqui o chance de gol durante o processo de produção desse vídeo aqui. E apesar do problema todo, né? Por exemplo, o Amazonas nem é ainda, no momento, aquele que tem a maior probabilidade. Nesse momento, pelo menos, a maior probabilidade de cair. Embora seja altíssima, né? O chance de gol coloca o Amazonas com 82,1. Mas o Volta Redonda que está com 88,3 e o Paysandu com 84,2. Ou seja, os dois aí estão acima, pelo menos em nível de probabilidade, com relação ao Amazonas. E o América aqui, apontado por eles com 50%, 50,1% de probabilidades de rebaixamento. Mas ainda assim, é uma grande probabilidade, gente. E é aquela história. Próximo jogo contra o CRB. Né? O CRB ele está bem no campeonato, né? Vou puxar aqui a tabelinha aqui para ver, mas o CRB ele está na sétima posição, ou seja, ele está brigando no andar de cima. O jogo vai ser na casa dos caras, mais um jogo dificílimo, e aí a gente fica se perguntando qual é o Amazonas que vai aparecer nesse jogo. Vai ser aquele Amazonas que jogou contra o Avaí, jogou bem fora de casa, conseguiu uma vitória fora de casa, ou vai ser o time apático que enfrentou o Atlético Goianiense? Estou curioso para saber. É isso. Vamos que vamos, que o futebol não para.